E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? De Waltenberg, de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão de um vestibular tradicional, né? Uma questão que fala da divisão dos tempos da história, né? História dividida em idades. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, preste atenção. É costume dividir a história em idades. A Idade Antiga, aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, até 476, com a queda do Império Romano no Ocidente. E mais, Idade Média, da queda do Império Romano, em 476 até 1453, com a queda de Constantinopla, tomada de Constantinopla. Idade Moderna, da queda de Constantinopla até 1789, ano do início da Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea, de 1789 até os dias atuais. E aí, Valtemir, está tudo correto? É? Todas estão corretas. Todas estão corretas. Valtemir, então, bom, pessoal, vocês sabem que o período anterior a isso é chamado de quê? O período anterior a isso. O período anterior a isso seria o período da pré-história, né? Período da pré-história. Lembre-se que é um conceito antigo, tá? Hoje alguns autores não estão recomendando mais o uso desse termo, porque esse aqui seria o período da história humana anterior ao surgimento da escrita. História humana, certo? O período da história humana, certo? Se liguem nisso. Anterior da história humana, período anterior ao surgimento da escrita. Ao surgimento da escrita, tá? Surgimento da escrita. Voltemos então. Isso quer dizer o quê? É uma visão positivista dos historiadores do século XIX, né, na Europa, que achavam que todo o período anterior ao surgimento da escrita, então não seria o período histórico. Por quê? Porque só a escrita, para eles, era considerada uma fonte confiável, né, de história. Então foi uma conversão feita pelos historiadores do século XIX. Mas esse conceito hoje em dia é ultrapassado, tá certo? Por quê? Porque um utensílio pré-histórico, um machado de pedra, uma pintura rupestre, transmite conhecimento tanto quanto uma fonte escrita. Aliás, de maneira até mais confiável do que uma fonte escrita, porque a fonte escrita ela pode trazer apenas a visão daquela pessoa que escreveu o texto. Beleza? Então, antes da história, nós temos a pré-história. E aí vem a chamada Idade Antiga, né? E isso, aí vem a Idade Antiga. Então, tá tudo correto? Tá tudo correto. A Idade Antiga, então, vem de mais ou menos 3.200 a.C., né? Lembrando que o A é minúsculo, o C é maiúsculo, né? Que é mais ou menos a data do surgimento da escrita, a data do surgimento da escrita, né? 3.200 é 3.200, alguns autores botam 3.400, não é muito preciso, sabe? Não é uma coisa muito precisa. O surgimento da escrita, e isso vai até quando? Isso vai até o período que nós chamamos de 476, quando ocorre a queda de Roma. Isso já é depois de Cristo. Lembrando que depois de Cristo, necessariamente não é obrigado a colocar o DC, tá? DC. Então, quando você não coloca o DC, já supõe-se que você esteja falando de um período posterior ao nascimento de Cristo. Então, o que ocorre aqui? A queda de Roma, a capital do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano, né, do Oriente ele resistiu. Então, esse é o período da chamada Idade Antiga. Depois vem a chamada Idade Média, que é a época do feudalismo, lembram disso? A Idade Média, que vai de 476, né, depois de Cristo, lembrando, o DC não é obrigatório, estou preservando que o texto aqui trouxe isso, 476. Volta-me, é quando ocorre o quê? A queda de Roma, naturalmente, a queda de Roma, né? Então observe sempre o final e o início do outro, a queda de Roma, e isso vai até quando? Até 1453, depois de Cristo, claro, também, né? E quando ocorrem dois fatos importantes, gente. Tanto ocorreu a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, a tomada de Constantinopla, como nessa mesma data aconteceu também, sabe, o fim da Guerra dos 100 Anos. Tomada de Constantinopla, certo? E o fim da Guerra dos 100 Anos. O fim da Guerra dos 100 Anos, ok? Então isso aconteceu. São dois episódios importantes que assinalam o fim da Idade Média. Beleza? Bom, aí depois vem a chamada Idade Moderna. Isso, aí vem depois a Idade Moderna, que vai de 1453, que é, né, a tomada de Constantinopla, até 1789, quando nós temos o início da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa ela dura 10 anos, né, o início da Revolução Francesa. Muito bem. Volta bem.
E aí, então, pós-Revolução Francesa, então nós temos a chamada Idade Contemporânea, que vem até os dias atuais. Então, todas estão corretas. Beleza? Deu para entender? Fácil, uma questão fácil, né? De introdução ao estudo de história.